Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje, dentro dos capítulos de UTI, Medicina Intensiva, nós vamos estudar choque, ok? Então, um dos capítulos mais importantes para algumas questões de prova que caem contemplando o capítulo de UTI, e principalmente para a nossa atividade do dia a dia. Quem dá plantão no pronto-socorro, nos nossos períodos de plantão na UTI e assim por diante. Então, vamos lá. O choque é uma síndrome clínica caracterizada pela hipoperfusão sistêmica aguda, devido à incapacidade do sistema cardiorrespiratório atender à demanda metabólica do organismo, diversos tecidos, etc., levando a distúrbios celulares graves, disfunção e morte, ok? Então, choque, incapacidade do sistema cardiovascular perfundir corretamente, levar o oxigênio, os nutrientes para os tecidos, levando à morte dos órgãos. Vamos falar de alguns parâmetros e critérios hemodinâmicos relacionados ao choque para a gente raciocinar juntos. De uma forma bastante simplificada, a gente pode dizer que a pressão arterial tem uma relação direta com o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. Então, se você diminui o débito cardíaco, você vai diminuir a pressão arterial. Se você diminui a resistência vascular sistêmica, você vai diminuir a pressão arterial. A gente vai ver nessa aula, pessoal, a separação de cada tipo de choque. Mas só para ter uma ideia, olha, um choque cardiogênico, então, você diminui aqui, ó, o débito cardíaco bastante, né? O que vai acontecer com o nosso organismo? Ele vai tentar vasocontrair, ele vai tentar aumentar a resistência vascular sistêmica para compensar. Não dá certo, a pressão acaba caindo. Então, a pressão arterial é, claro, um dos parâmetros mais importantes do choque e que a gente vai acompanhar continuamente do nosso paciente. Por isso que no monitor, né, e não sei se vocês sabem, mas na história da UTI, quando a gente quase não tinha drogas, né, recursos como tem hoje, só o fato de monitorizar os pacientes, né, que seriam pacientes elegíveis para ficar em UTI, isso já diminuiu a mortalidade. Por quê? A diferença de ficar na unidade de internação e ficar na UTI, há muitas décadas atrás, era porque ele ficava monitorizado com enfermagem mais próxima, e o médico mais próximo. Então, a monitorização da pressão arterial é um dos parâmetros fundamentais. Claro que essa monitorização pode ser não invasiva, feita através do esfigmomanômetro, mas idealmente, e em vários pacientes, a monitorização da pressão arterial ideal é a invasiva. Você põe um catéter arterial e você liga no monitor que ele dá a pressão arterial contínua deste paciente. Se a gente for estudar o débito cardíaco, também de forma simplificada, a gente vai ver que ele tem uma relação direta com a frequência cardíaca e o volume sistólico. Por isso também que quando cai o débito cardíaco, porque caiu o volume sistólico, por exemplo, de novo, num choque cardiogênico, porque daí o inotropismo está comprometido, ou porque num choque hipovolêmico, tá? Numa hipovolemia, diminui a pré-carga, então cai o volume sistólico, o que vai acontecer? Aumenta a frequência cardíaca, para tentar compensar o débito cardíaco. Então, a pressão arterial tem essa relação direta de débito cardíaco com resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco, por sua vez, tem uma relação direta com o volume sistólico e a frequência cardíaca. E o volume sistólico depende, em geral, pré-carga, pós-carga e o inotropismo. Perfeito? Então, isso aqui como estudo inicial. Ainda na fisiopatologia toda do choque, a gente tem um termo chamado DO2, que significa a oferta de oxigênio aos tecidos. E tem um outro termo chamado VO2, que é o consumo de oxigênio pelos tecidos. Isso a gente também usa em UTI, usa no estudo dos quadros de choque dos pacientes. Por quê? Porque eu vou tentar, né, através de volume, ressuscitação volêmica,
droga vasoativa, ventilação mecânica, aumentar a minha DO2, a oferta de oxigênio. E você vai ver como que está se comportando o consumo de oxigênio deste paciente. Em várias fases de choque iniciais, esse consumo está aumentado, porque os tecidos estão sofrendo pela hipoperfusão, estão ávidos pelo oxigênio. Quando o tecido começa a morrer, cai o consumo de oxigênio, claro, porque a célula morreu. Então a gente vai acompanhar esses elementos do paciente em variáveis, né? Chamado taxa de extração de oxigênio. Então, variáveis respiratórias e hemodinâmicas, né? A DO2, que é a oferta de oxigênio, ela depende, claro, de alguns elementos relacionados à nossa respiração e outros na hemodinâmica. Então, como é que está a troca gasosa nos pulmões? Como é que está a ligação do O2 à hemoglobina, né? Então, a quantidade de hemoglobina é fundamental para a oferta do oxigênio. A difusão do oxigênio nos alvéolos, a FiO2 e tudo que está relacionado ao sucesso do oxigênio nos pulmões atingir o alvéolo e passar para o vaso sanguíneo é fundamental. O transporte na periferia, que é indicado pelo débito cardíaco, é fundamental. E até em nível celular, a difusão para a mitocôndria. Essa é a fórmula, pessoal. Claro, ninguém vai decorar essa fórmula, mas vamos aproveitar a fórmula para raciocinar. Essa fórmula é a fórmula do conteúdo arterial de oxigênio, tá? Essa é a fórmula que diz como que está o oxigênio dentro da nossa artéria que está sendo levado para todos os tecidos. Notem uma coisa interessante. A fórmula é 1,34 vezes hemoglobina vezes saturação mais 0,0031 vezes PaO2. Sabe por que eu acho legal raciocinar sobre essa fórmula? Porque às vezes a gente olha, né, na gasometria e vê o valor da PO2 como um elemento fundamental ou o mais importante do conteúdo arterial de O2. Ele não é, tá? Ele é importantíssimo. Mas olha só o peso da hemoglobina e a própria saturação dessa hemoglobina, né? Então, pessoal, isso aqui é uma das formas interessantes a gente raciocinar sobre toda essa parte da oferta do oxigênio. Então, tá aqui a fórmula de UTI, né? Aquela DO2, a oferta de oxigênio aos tecidos, é o conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco vezes 10. E a taxa de extração é o quanto que eu acabo tirando, consumindo, daquilo que eu ofereci. Isso também é algo interessante, não da gente decorar, mas da gente raciocinar. Olha qual que é o raciocínio da taxa de extração de oxigênio. Você vai ofertar, por exemplo, 100% do oxigênio que conseguiu vir do ar, passar para o pulmão, chegar no vaso sanguíneo, se ligar na hemoglobina e ser distribuído para os tecidos. Os tecidos vão aproveitar, vão extrair, né, essa taxa de oxigênio. Em geral, quanto que eles extraem, né? De todo aquele oxigênio que você manda, quanto que em geral se extrai? Cerca de 20 a 30%. Então significa que sai 100 e volta quanto? 70. Guardem essa informação porque um dos parâmetros que vocês já estudaram, que está relacionado ao choque, é a saturação venosa central do oxigênio. Então olha só, saturação arterial, o oxigênio sai da aorta, vai para os tecidos, tá certo? 100% de O2. Os tecidos consomem 30%, ele volta para o coração, imaginem que ele chega no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Antes dele pegar de novo o oxigênio, quanto será que é a saturação venosa central? Que é essa saturação logo antes de pegar oxigênio? 70%. E a gente consegue, medindo essa saturação venosa central, estimar a taxa de extração do oxigênio. Ok? E é aqui que a gente entra, então, em alguns critérios de monitorização. Então, do ponto de vista prático, lá na UTI, no leito do paciente, como é que você vai monitorizar, né, essa oxigenação? Uma das formas é a saturação venosa mista do oxigênio, que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Outra, o lactato, e outra, essa relação DO2-VO2. Então, pessoal, a saturação venosa mista de oxigênio,
A gente está reforçando porque, de vez em quando, vocês encontram isso nas provas. Alguns de vocês já dominavam essa explicação, outros, às vezes, tinham dúvida no que significava essa saturação venosa central de oxigênio. Então, ela reflete a taxa de extração de oxigênio dos tecidos, né? Idealmente, a gente mediria ela numa amostra de sangue do ventrículo direito ou da artéria pulmonar. Poxa, como é que eu vou colher, né, uma amostra de sangue do ventrículo direito ou artéria pulmonar? Resposta: catéter de Swan-Ganz. Então, pessoal, teoricamente, a saturação venosa central ideal seria medida através de um catéter de Swan-Ganz, né? Mas claro que são poucos pacientes que têm catéter de Swan-Ganz. Então você, através de um catéter venoso central, que em geral está ali próximo da cava superior, você colhe uma gasometria e você estima, você admite aquele cálculo como a saturação venosa central, tá legal? Então, de novo, senão todo mundo que está em choque ia ganhar um Swan-Ganz, não ganha, né? Agora, todo mundo que está em choque vai ganhar um acesso venoso central. Esse acesso venoso central, você colhe uma gasometria, manda para o laboratório. A saturação que vem, saturação venosa central, você estima. Não é a saturação perfeita lá da artéria pulmonar, mas é uma forma aproximada, tá legal? O lactato também é uma das monitorizações que a gente tem de como que está a oxigenação no nosso tecido. Ele funciona como valor prognóstico, né? Não é um marcador fidedigno, absoluto de hipóxia tecidual, principalmente no paciente com sepse depois do 3º dia, porque eu acabo tendo lactato de outras origens, mas ele é muito interessante de ser medido, de ser acompanhado como um valor prognóstico, né? E agora vamos separar cada um dos tipos de choque. Então, choque hipovolêmico, choque obstrutivo, choque distributivo, choque cardiogênico, ok? Então vamos começar com o choque hipovolêmico, tá legal? Então, causas. Por que alguém entra em choque hipovolêmico? Hemorragias, né? Então aqui entra a parte dos ferimentos por arma branca, ferimento por projétil de arma de fogo, os traumas, né? Então, hemorragia. Então, um trauma abdominal, trauma torácico, rotura de baço, rotura de fígado, assim por diante. Perda de líquidos, diarreia e vômito, né? A gente sabe que isso é especialmente importante na pediatria, por exemplo, né? A diarreia na pediatria mata uma criança, porque 80% do corpo de uma criança é água. Então, a diarreia leva a uma perda de líquido que pode ser significativa e importante e choque hipovolêmico. Em algumas doenças infecciosas, como cólera também nos adultos, é uma das formas como vem a matar os pacientes. Outra forma de choque hipovolêmico, sequestro de líquidos. Acontece em peritonite, acontece nos grandes queimados, drenagem de transudatos, ascite, hidrotórax, mas claro que isso é bem mais raro se compor dessa forma, né? Quando eu tenho um paciente em choque hipovolêmico, quando diminui a volemia intravascular, você tem uma diminuição da pré-carga. Então, aquele volume todo de sangue que vem do corpo para o nosso coração, ele diminui. Diminuindo a pré-carga, você diminui o volume sistólico. Portanto, diminui o débito cardíaco e leva a uma situação de hipoperfusão generalizada. Então, essa é um pouco da hemodinâmica simplificada do choque hipovolêmico. Essa tabela, pessoal, que é uma tabela que tem no livro de vocês, estima a perda volêmica, tá legal? Em ml, em percentual. A resposta do nosso corpo com frequência cardíaca. O que acontece com a pressão arterial? O enchimento capilar ali na avaliação clínica, né? A frequência respiratória, o débito urinário, nível de consciência e a reposição volêmica, que vai ser o tratamento principal. Então olha que interessante. Se uma pessoa perder 750 ml, tá, de líquido intravascular, ele é classificado como choque classe 1. A frequência cardíaca ainda não sofreu alteração, nem a pressão arterial. Então, você a princípio está numa fase muito inicial. Notem que, mesmo num choque classificado como classe 2, em que o paciente perde até 1.500 ml de líquido intravascular, a frequência cardíaca
ela é capaz de segurar a pressão arterial. Então aqui, aumenta a frequência cardíaca, segurando a pressão arterial. Além de 1.500 ml, aí, mesmo aumentando mais ainda a frequência cardíaca, você não consegue conter e você começa a ter hipotensão. Cuidado com o parâmetro débito urinário. Em geral, a diurese de um paciente da UTI, ela reflete o estado hemodinâmico das últimas 4 horas, ok? Então, débito urinário, você vai ter queda sim, com certeza, mas essa queda é um parâmetro mais tardio que você vai acompanhar no seu paciente. Aqui tem uma tabela muito legal, pessoal. Essa tabela, tá? A gente vai colocar no final de cada choque que a gente vai avaliar. No caso do choque hipovolêmico, como é que vai estar o débito cardíaco? Diminuído. Resistência vascular sistêmica, aumentada, vasoconstrição periférica. Pressão da artéria pulmonar. Eu tenho congestão pulmonar? Não. Eu estou até com uma diminuição da pré-carga, então vai estar diminuída a pressão da artéria pulmonar. A pressão venosa central, diminuída, a PVC, porque a pré-carga está diminuída. E a saturação venosa de oxigênio, que estima a nossa extração ali. A extração de oxigênio aumenta. Então, quando você colhe a gasometria do catéter central, você vai ter menos do que 70% de saturação. Por quê? O tecido está ávido por oxigênio, porque ele está com diminuição da volemia, está com diminuição da DO2. Então, ali você vai colher uma gasovenosa central e a saturação vai ter diminuído. Ok? Conduta, reposição volêmica, claro, é o que salva a vida. Ela vai restaurar a perfusão tecidual e recuperar o metabolismo, né? Bom, parâmetros tradicionais que você vai acompanhar no choque hipovolêmico do seu paciente. A pressão arterial, a diurese, a PVC, a pressão de artéria pulmonar, se você tiver uma monitorização invasiva como um catéter de Swan-Ganz, tá certo? E você vai ter, na verdade, esses como os parâmetros habituais. Então, quando você está lá numa UTI ou está avaliando uma questão, um caso clínico, como é que você vai avaliar o estado hemodinâmico daquele paciente? Você vai querer ver a pressão, vai querer ver a diurese, a PVC, para ter ideia da volemia, né? A pressão de artéria pulmonar, porque daí, olha o nosso raciocínio, olha, vamos pensar juntos. Poxa, a pressão ainda está baixa, então será que ele ainda não merece mais volume, já que é um choque hipovolêmico? A diurese ainda não está normal? Será que eu não preciso dar mais volume para melhorar a perfusão renal? A PVC está baixa. Puxa, então é pré-carga diminuída. Isso não é um indicador que eu devo dar mais volume? Se eu tiver passado um Swan-Ganz, a pressão de oclusão da artéria pulmonar também está baixa. Então será que isso tudo não está me dizendo que merece mais volume? Olha só, durante muitos anos era exatamente isso que a gente tinha para avaliar. Todos eles ainda são utilizados, tá? Em conjunto. Nenhum deles deve ser utilizado isoladamente. Por quê? Porque eles têm grande influência de outros fatores. E todos esses daqui têm sensibilidade e especificidade ruins para a gente estimar a volemia de um paciente. Em outras palavras, se alguém falar, eu acho que esse paciente está desidratado, porque avaliou diurese, PVC, artéria pulmonar e pressão arterial, o ideal é ele fazer a avaliação de todos juntos, porque qualquer um deles sozinho é ruim. E mesmo todos juntos, você ainda não tem uma grande sensibilidade e especificidade. Mas tudo bem, tá certo avaliar e você vai fazer a expansão volêmica baseado nisso. Mas, por que esses fatores não são tão bons para estimar a volemia, vieram os parâmetros dinâmicos, tá? Então, questão que pode aparecer em prova ou numa prova prática. Quais são os melhores critérios, tá? Os melhores parâmetros para avaliar a volemia de um paciente? Resposta, os parâmetros dinâmicos. Parâmetro dinâmico, ele se altera com a respiração. E um dos mais importantes é o chamado ΔPP, que é a variação de pressão de pulso. Alguns de vocês já estudaram, usaram, acompanham em UTI o ΔPP, outros não. Vamos explicar o que é o ΔPP.
Então olha só, pessoal, para calcular o delta PP, você tem que estar com o paciente intubado e com pressão arterial invasiva. Então por isso que, ó, vou voltar a slide, por isso que claro que a gente vai continuar avaliando isso, sempre. Você pegou plantão numa UTI, você vai querer ter esses parâmetros hemodinâmicos, tá? Mas você vai saber que eles não são os ideais, mas eles são extremamente úteis e você vai tomar conduta. Caso o seu paciente, né, a gente vai supor que se ele está chocado, então ele está entubado, tá certo? Ele está em ventilação mecânica. Essa ventilação mecânica, respeitando ali um volume corrente de 8 a 12 ml por quilo. E se o seu paciente tiver com uma pressão arterial invasiva, que é o ideal, a gente vai poder calcular o delta PP. Qual o raciocínio, pessoal? Durante o ciclo respiratório, né, na ventilação mecânica, você tem um aumento da pressão intratorácica, porque o ventilador mecânico manda pressão positiva. Então, a pressão intratorácica vai oscilar com a frequência respiratória, tá certo? E a pressão intratorácica oscilando pode variar o enchimento ventricular. Essa variação vai ser tão maior quanto mais desidratado esteja o paciente. Então, de novo, se o paciente está ainda desidratado, cada vez que o ventilador mecânico manda uma pressão positiva, ele altera a pressão intratorácica e altera o enchimento ventricular. Então eu vou alterar a pressão de pulso. E aí, cada vez que eu tenho meu batimento cardíaco, eu tenho uma grande variação de pressão de pulso relacionando com o ciclo ventilatório, tá? Eu vou voltar ali para a figura para vocês entenderem. Então olha só, esse é um gráfico de pressão nas vias aéreas, ó, partindo de um PIP aqui de 5, atingindo aqui 45, e esse aqui é um gráfico da pressão arterial invasiva. Olha o que é o delta PP. Você tem uma pressão máxima e uma pressão mínima, tá certo? Na verdade você tem aqui, ó, uma variação de pressão máxima e uma variação de pressão mínima. Vamos voltar pacientes que ainda têm hipovolemia, né? Claramente, elevação da pressão intratorácica reduz o enchimento ventricular e dá uma menor pressão de pulso. Então, como é que eu calculo o delta PP? Eu uso essa variação máxima e a variação mínima dentro dessa fórmula, tá? Então, o delta PP, se cair numa prova, ou se estiver discutindo um caso de UTI, se essa variação for maior do que 13%, isso é uma indicação, é um parâmetro dinâmico de que o paciente seja responsivo à reposição volêmica ainda. Então, aquela pergunta, este paciente já está hidratado ou ainda eu devo fazer provas de volume? O delta PP maior que 13 está te dizendo, pode fazer prova de volume, que esse paciente vai ser responsivo. E os trabalhos demonstraram que em paciente com delta PP acima de 13, você dá 500 ml de volume, aumenta 15% do débito cardíaco, portanto, melhora o choque. Com uma sensibilidade e especificidade acima de 94% e 97%, ok? Então, muito legal conhecer o delta PP, entender um pouco de como funciona no gráfico o delta PP pela influência do ciclo respiratório. Perfeito? Tá legal. Eu estou falando de choque hipovolêmico. E agora, como é que a gente vai tratar o choque hipovolêmico? Quais são os melhores, né? Os melhores tipos de expansores para tratar o choque hipovolêmico? Resposta, o ideal é usar cristalóide, soro fisiológico, tá? Soro fisiológico, pessoal, em vários casos que podem cair em questão de prova, é o de eleição. Observação, em grandes queimados, a reposição nas primeiras 24 horas, o Ringer lactato é preferível. Só nessa situação mais específica, tá? Em todas as outras, todo o restante, soro fisiológico. Ok? Bom, qual que é o risco de dar grandes volumes? Então, se o expansor ideal
é o soro fisiológico, vocês vão pegar pacientes em que vocês fazem vários litros de soro fisiológico. E aí o que vocês têm que acompanhar? Existe risco de hipernatremia e um risco de acidose metabólica hiperclorêmica, tá legal? Então ficar atento com a expansão do soro fisiológico, mas ele é sim o que vai salvar a vida. Ok, pessoal? Tranquilo? Segundo tipo de choque, choque cardiogênico. Bom, o choque cardiogênico é o mais grave grau de falência ventricular esquerda, tá? Por que a gente fala do esquerdo aqui, né? Porque é o ventrículo esquerdo que vai dar o débito cardíaco. Na verdade, o ventrículo direito, ele é fundamental para o débito cardíaco também, porque ele manda o volume para o território pulmonar, que depois vai encher o ventrículo esquerdo. Mas é na falência ventricular esquerda que a gente configura principalmente o choque cardiogênico, tá legal? Então, o choque cardiogênico leva a um estado de hipoperfusão tecidual pela diminuição da função sistólica e, portanto, do débito cardíaco. Qual é a causa mais frequente? Infarto agudo do miocárdio, tá? Então, se cair numa prova, qual é a causa mais frequente de choque cardiogênico? Resposta: síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, né? Quantos por cento dos pacientes que infartam chegam com choque cardiogênico? 5 a 10%, né? É uma minoria. Mas quando chega, pessoal, a mortalidade é 70%, tá? Só para relembrar, na aula de cardiologia lá, de síndrome coronariana aguda, infarto com supra, os pacientes que chegam no pronto-socorro com infarto agudo com supra e choque cardiogênico têm indicação absoluta de ir para hemodinâmica, para abrir a coronária e muitas vezes colocar um dispositivo que a gente vai ver aqui, que chama balão intraórtico. Então, aqui que está a grande maioria dos pacientes que se beneficia de modo indiscutível de uma hemodinâmica imediata lá da sala do pronto-socorro, ok? Paciente com síndrome coronariana aguda e choque cardiogênico. Bom, quando eu tenho um paciente, então, que desenvolve o choque cardiogênico, né? Na verdade, que chega, por exemplo, com uma síndrome coronariana, quais são os fatores preditivos que podem me indicar que aquele paciente tem risco? Porque tem paciente que logo na admissão, você já pega ele com um quadro de choque cardiogênico. E tem paciente que não. Então, esses são elementos, né, que são valores preditivos para o paciente evoluir com choque cardiogênico. Idade, idoso, então paciente que desenvolve uma síndrome coronariana e tem mais de 65 anos. Quando a bateria de CKMB vem maior do que 160, a fração de ejeção é menor do que 35, pacientes diabetes e pacientes com infarto prévio. Então esses são os fatores preditivos para o paciente ter um choque cardiogênico. O quadro clínico: hipotensão, né? A gente vai ter a pressão arterial já em queda e algo interessante, congestão pulmonar. Então, totalmente diferente do choque hipovolêmico, aqui eu tenho congestão pulmonar. Claro, porque a bomba, o coração, o ventrículo esquerdo, está falindo. Então, aquele retorno de sangue do pulmão está prejudicado. E aí eu começo a ter a variável clínica do KILIP, né? Vamos lembrar? O paciente chegou com infarto. KILIP 1, ausculta pulmonar normal. KILIP 2, estertores nas bases. KILIP 3, estertores acima da metade de ambos os hemitórax. Seria o infarto agudo do miocárdio com edema agudo de pulmão. E o KILIP 4 é um infarto agudo do miocárdio com choque cardiogênico, tá? Então, KILIP 4. Dispneia, claro, oligúria, está em choque e confusão mental, o que vai levar esse paciente muitas vezes à intubação orotraqueal. Então, nas características hemodinâmicas, a pressão arterial sistólica está diminuída, índice cardíaco, caso este paciente vá para uma unidade coronariana e seja colocado um catéter de Swan-Ganz, ou ele vá para a hemodinâmica e o hemodinamicista calcula o índice cardíaco, ele vai estar menor do que 1,8. A pressão de artéria pulmonar vai estar elevada, acima de 18. A resistência vascular sistêmica, elevadíssima, né? Então, para o corpo tentar melhorar o débito cardíaco, ele fecha a periferia. Porque a pressão arterial caiu, então ele aumenta a resistência vascular sistêmica
para tentar melhorar o débito cardíaco. E a taxa de extração aumenta. Né? Isso é parecido com o hipovolêmico. O tecido interpreta aquilo como uma escassez de oxigênio. Então, diminui a oferta, aumenta a extração, aumenta o consumo. Então, a saturação venosa central também vai estar mais baixa, tá legal? Vamos lembrar, olha só, eu trouxe uns slides aqui da aula de cardiologia, da aula de insuficiência cardíaca, para a gente lembrar alguns critérios. Um deles é, a ICC descompensada tem 4 categorias, né? A, B, C e D. Na categoria A e B, o paciente está com boa perfusão periférica, então ele não está em risco de choque cardiogênico. Ele pode chegar seco e aí você hidrata e melhora a insuficiência cardíaca descompensada. Ele pode chegar ainda com boa perfusão periférica, portanto quente, mas úmido, hipervolêmico. Essa categoria B é a que mais chega no pronto-socorro, recebe diurético, melhora. Agora, as categorias C e D, a perfusão periférica está ruim, o tempo de enchimento capilar está prolongado. O paciente, então, tem uma categoria fria. Se ele tiver com bastante volemia, né, o paciente ele está úmido e frio, o vasodilatador aqui é perfeito para esse paciente, porque ele também começa a apertar a periferia, você vasodilata, melhora o débito cardíaco. Agora, se ele está seco, você não pode dar um vasodilatador, ele vai chocar. Então você começa aqui a dar volume para depois vasodilatar e acaba entrando os inotrópicos. A categoria C e D, que o paciente está frio, quando ele entra em choque, ele não tolera o vasodilatador. E aqui que entra o vasopressor e o inotrópico, tá? Então, pessoal, olha que interessante. Choque cardiogênico, você vai ter que estimar a volemia do paciente, mas lidando com a complicação de que no choque cardiogênico, em geral, a pressão de artéria pulmonar já está elevada, mas eu vou ter que tentar dar volemia para esse paciente, estimando critérios de hidratação, eu vou ter que entrar com inotrópico, e já que ele está em choque, eu vou ter que entrar com vasopressor. Por que eu chamei a atenção disso? Porque se você for pensar bem, ele vai contra o que a gente gostaria de corrigir na fisiopatologia. Porque no choque cardiogênico, a periferia já está fechada. Né? E isso é ruim para o tecido. Mas, como ele está em choque, às vezes eu ainda assim tenho que dar vasopressor. Por isso que quando você está tratando um choque cardiogênico, por exemplo, com noradrenalina e dobutamina, você tem que tentar ao máximo ir desmamar da noradrenalina, porque ele é totalmente antifisiológico, mas ele é necessário, pelo menos no começo, para salvar a vida do paciente, ok? Então, tratamento. Se cair na prova para vocês, choque cardiogênico, qual que é o elemento mais importante do tratamento? Pessoal, reperfusão coronariana, ok? Então, eu volto a lembrar um item da aula lá de cardiologia, tá? Indicação absoluta de hemodinâmica na sala de emergência. Quer dizer, chegou na sala de emergência, rápido para hemodinâmica. Infarto com supra em choque cardiogênico, tá certo? Então, por quê? Porque o elemento número 1 do tratamento é a reperfusão da coronária se ela estiver fechada. E a gente viu que a coronária fechada é a primeira causa de choque cardiogênico. Suporte ventilatório, claro, muitas vezes esse paciente vai precisar, pela instabilidade hemodinâmica, ser entubado e ventilação mecânica para garantir a saturação. Droga vasoativa, eu vou precisar de inotrópicos positivos, dobutamina de eleição, e vou entrar com outros vasopressores, pode ser a nora, pode ser a dopamina. Em geral, a nora é que mais usa. E com relação a suporte circulatório mecânico, o que é muito utilizado? O chamado BIA, balão intraórtico. Olha como é que funciona. Este é o balão intraórtico, tá? Essa porção inteira aqui, ó, é um balão grande. E como é que a gente usa o balão intraórtico? A gente entra aqui pela artéria femoral do paciente e coloca ele na aorta, nessa posição. O raciocínio do BIA é, quando o paciente está na sístole cardíaca, esse balão, ele entende a sístole cardíaca e, claro, ele desinsufla.
ele fica murcho para permitir a sístole cardíaca. Quando o paciente entra na diástole, esse balão insufla, aumentando a pressão de perfusão das coronárias. Então, pessoal, o balão intraórtico é um dispositivo mecânico que aumenta a perfusão coronariana, tá? Sem aumento de consumo miocárdico. Ele é fantástico, e aí volto a falar para vocês. Infarto no pronto-socorro com choque cardiogênico é igual hemodinâmica para abrir a coronária e colocar, na maior parte das vezes, um balão intraórtico. A tabela resumo do choque cardiogênico. Débito cardíaco, baixo, né? É o choque, e em especial, por falência do ventrículo esquerdo, cainotropismo. Resistência vascular sistêmica, alta, super alta, fechou a periferia. Pressão de artéria pulmonar, alta, o que é diferente do hipovolêmico. Por que é alta? Porque falência do ventrículo esquerdo. Pressão venosa central, pré-carga, alta, por causa da falência do coração. Saturação venosa mais baixa. Aquele normal de 70 vai vir 60, 55. Por quê? Porque a periferia entende como uma escassez e aí vai diminuir a saturação venosa central. Ok? Próximo tipo de choque, o choque obstrutivo. Aqui vamos focar mais nas causas, que são pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, tromboembolismo maciço e coarctação de aorta. Aqui, pessoal, os sinais e sintomas comuns de baixo débito, né? Hipotensão, sudorese, taquicardia, oligúria, confusão, inespecíficos de qualquer tipo de choque. E, na verdade, a investigação vai ser direcionada pela sua suspeita clínica. Então, se eu suspeito de um pneumotórax hipertensivo, você vai ver ali na história, né, de um paciente, vamos supor que seja um pneumotórax espontâneo. Então, um paciente alto, leptossômico, né, aquele tipo físico alto, magro, tabagista, adulto jovem, espinéia súbita, né, ausculta pulmonar, diminuição de murmúrio vesicular no lado do pneumotórax, percussão timpânica, você vai ver que esse paciente está evoluindo com estabilidade hemodinâmica, punção ali no segundo espaço intercostal e vai desinsuflar, você vai ver que esse paciente vai reverter o pneumotórax. Depois, exame de imagem para confirmar, raio-x expirado, né? Uma das poucas vezes na medicina que a gente pede raio-x expirado. O tamponamento, o TEV, a coarctação, cada um com o seu capítulo específico, tá certo? Então a gente tem aqui as causas mais importantes do choque obstrutivo. E essa é a nossa tabela resumo, né? Então aqui no choque obstrutivo, como é que vão estar os parâmetros hemodinâmicos? O débito cardíaco caiu, porque é um choque. Eu também vou ter lá a vasoconstrição periférica, aumento da resistência. A pressão de artéria pulmonar, em geral, está baixa, tá? Não tenho falência ventricular. A pressão venosa central, ela está alta em geral, tá certo? E a saturação venosa central, ela diminui, ok? Mas claro, dependendo da diferença clínica que está gerando o choque obstrutivo, eu posso ter uma variação de alguns desses elementos, como por exemplo, a pressão venosa central. Perfeito? Vamos lá. Agora, pessoal, um dos choques mais importantes, que é o distributivo, e nesse a gente vai focar no choque séptico. Característica comum dos distributivos, então vamos voltar aqui, ó, anafilático, neurogênico e séptico, é uma resistência vascular periférica diminuída, né? Então isso é uma diferença importante com relação aos outros choques que a gente viu, tá? Aqui a periferia vai estar aberta. E às vezes, eu tenho até numa fase inicial um aumento do débito cardíaco por isso. Mas isso vai se perpetuar e vai piorar muito, ele vai causar uma hipovolemia relativa importantíssima. A gente vai focar na sepse e no choque séptico. E esta aula é de choque. A gente vai falar sobre as novidades, as novas definições, tanto na sepse como no choque séptico, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, por que a gente deve estudar e deve se preocupar em aprender a sepse e choque séptico? Porque com as décadas a incidência de choque séptico e sepse está aumentando. A expectativa de vida está aumentando, a gente tem mais idoso, tem mais doenças imunodepressoras como neoplasia, tá? Outro ponto,
ainda tem uma elevadíssima mortalidade, pessoal, tá? Quando um paciente entra num hospital com choque séptico, a mortalidade nos melhores centros no mundo é até 30%. Isso é muito alto. Em alguns hospitais públicos com recursos limitados, chega a 50%, tá certo? Então, isso aqui é epidemiologia retirada dos livros de UTI para a gente ver a gravidade da doença que a gente está lidando. A definição: disfunção orgânica causada por uma resposta imune totalmente desregulada a uma infecção, frente a uma infecção. Recentemente, pessoal, em 2016, houve mudanças em várias coisas relacionadas à sepse, principalmente conceituais, tá certo? Então, tomem cuidado, é legal vocês estarem atualizados, e isso está sendo chamado nos livros de sepse 3.0, tá? São as atualizações de 2016, publicadas em 2017. Então, olha só, eu vou falar algumas vezes, depois vai ter uma tabela repetindo isso, mas vamos ver, ó. Critérios de SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que antigamente eram utilizados para caracterizar CEP, não são mais necessários, tá? Antigamente, o que a gente falava que era sepse? Era SIRS mais um agente infeccioso. Porque a gente sabe que SIRS pode acontecer no trauma, pode acontecer no parto, né? Agora, SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, mais agente infeccioso igual a sepse. Isso é passado, tá? Não é mais necessário caracterizar a sepse por SIRS. Por quê? Porque eles revisaram os trabalhos científicos e viram que usar SIRS não é sensível nem específica. 1 a cada 8 pacientes com sepse não tinha critério de SIRS, tá bom? Então, como é que a gente vai caracterizar a sepse agora, né? Bom, a revisão de diretrizes, né, em vários, na verdade, consensos, né, no mundo inteiro, avaliou os diferentes scores. E, na verdade, eles até avaliaram o lugar do hospital em que a gente deveria usar scores diferentes para classificar a sepse, tá? Então, por exemplo, como é que será que eu vou usar para classificar a sepse no pronto-socorro ou na UTI? Então, pessoal, de forma resumida, eles reuniram dois ambientes. Um, que é o nosso paciente internado em UTI, e outro é um paciente da unidade de internação que comece a ter critério de sepse ou que chega no pronto-socorro, tá legal? E os dois scores mais importantes são o SOFA e o Quick SOFA, que tem esse termo que é um Q-SOFA. Então vamos lá. SOFA. O SOFA, na verdade, é o principal score que vai ser usado na UTI. Então, como é que você, hoje, através dessa revisão de 2016, vai definir a sepse? Sepse é definida por infecção provável, tá? Então, uma hipótese diagnóstica sindrômica infecciosa, mais disfunção orgânica caracterizada por 2 ou mais pontos no score de SOFA, né? SOFA, Sequential Organ Failure Assessment, um score já usado há bastante tempo em UTI. Então, hoje sepse é definido, tenho 2 ou mais pontos no score de SOFA, mais infecção provável. Mais à frente, lá em alguns slides, a gente vai até mostrar um pouco o score de SOFA completo para vocês, tá? Se eu estiver no PS ou na unidade de internação, o melhor score é o chamado Quick SOFA. Então, de novo, pessoal, de uma forma didática, eu vou voltar, olha, na UTI eu vou usar SOFA. No pronto-socorro, eu vou usar o Quick SOFA, que é definido pela a sua hipótese diagnóstica de um paciente infectado e o que está dentro do Quick SOFA? PA sistólica menor que 100, frequência respiratória acima de 22 e a alteração do nível de consciência, Glasgow menor que 3. 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto. Então olha como funciona. Você está lá na unidade de internação. É um paciente que você está suspeitando de infecção? Sim. O Quick SOFA, que é pressão, frequência respiratória e nível de consciência, ganhou 2 ou mais pontos? Sim.
Aí você avalia a disfunção orgânica. Tem o SOFA acima de 2? Sim, sepse, acabou. Então ele entra, esse Quick SOFA, pessoal, como uma ferramenta de assessment inicial, de avaliação inicial, ok? E aí você vai definir a sepse nesses pacientes. Tá legal? Bom, então vamos lá. Para UTI, melhor indicador, SOFA. Para unidade de internação IPS, Quick SOFA, tá? Mesmo sabendo que, então vamos lá, pessoal, isso daqui foi consenso entre os experts de UTI, como toda mudança de diretriz, vão ter argumentos depois a favor, argumentos contrários, e é muito provável que numa próxima diretriz sofra alterações. Mas hoje, atualmente, o que eles viram foi que usar no pronto-socorro e na internação o Quick SOFA é o ideal, mesmo sabendo que ele perde um pouco de sensibilidade, mas ele ganha especificidade. Tudo bem? Choque séptico. Agora, não estou falando da sepse isoladamente, estou falando do choque séptico, tá? Tá ali, ó, sublinhado. Bom, como é que hoje eu caracterizo o choque séptico? Um paciente com sepse que começa a ter diminuição dos parâmetros hemodinâmicos, aí você faz uma ressuscitação volêmica, em geral, com 30 ml por quilo, e ainda assim ele precisa de vasopressor para manter uma pressão arterial média acima de 65 e ele vem com um lactato dosado acima de 2 milimol por litro ou 18 miligramas por decilitro. Depende do laboratório. Tem hospital que o parâmetro da máquina de análises clínicas libera em milimol. Tem hospital que libera em miligrama por decilitro. Então, pessoal, a primeira parte a gente viu novas diretrizes de sepse, tá? Alguns pacientes com sepse vão evoluir para o choque séptico, que é o que tem lá os 30% de mortalidade, que é o mais grave. Como é que eu caracterizo o choque séptico? A pressão está caindo, parâmetro hemodinâmico, tá certo? Está piorando o nível de consciência. Eu faço uma ressuscitação volêmica. Ressuscitei volemicamente. Mesmo assim, ele precisa de vasopressor para manter a PA média acima de 65 e, a hora que vem o exame laboratorial, o lactato está acima de 2 milimol por litro ou 18 miligramas. Pessoal, o termo sepse grave foi abandonado, tá? Não se usa mais. Por quê? Porque é para dar a conotação de que toda sepse é grave. Então não tem mais essa diferenciação. Essa é uma tabela bem legal. A gente colocou definições antigas e aqui, olha, definições novas. Então vamos lá. Antigamente, como é que a gente caracterizava sepse e aqui embaixo choque séptico? Sepse era SIRS com suspeita de infecção. Hoje em dia, suspeita de infecção com 2 ou mais pontos no score de Quick SOFA ou 2 ou mais pontos no SOFA. Quick SOFA, se eu estou avaliando um paciente no PS ou unidade de internação, SOFA, se eu estou avaliando na UTI. Então, definição de sepse nova, suspeito de infecção e uso o score de SOFA. Não uso mais SIRS. Antigamente, isso era sepse grave. Hoje, definição excluída. Esquece, não se usa mais esse termo. E o choque séptico? Choque séptico, antes, sepse mais hipotensão, mesmo com reanimação volêmica. Agora, sepse mais necessidade de vasopressor para manter a pressão arterial média acima de 65 com lactato elevado depois da reanimação volêmica. Então, aqui eu reanimava volemicamente e só via a pré-A, a pressão arterial. Agora aqui a gente faz a reanimação volêmica, avalia a pressão arterial, mas entrou o lactato, ok? Esse, pessoal, só para você ter uma ideia, é o score de SOFA, né? Onde entra a relação PO2-FiO2, a contagem das plaquetas, a pressão arterial média, bilirrubina, Glasgow, função renal e assim por diante,
ok? Conduta agora, pessoal. O tratamento do choque séptico. Desde 2002, existe um movimento chamado Sepsis Surviving Campaign, tá? É uma campanha feita de educação dos médicos para melhorar a sobrevida na sepse. Teve a última revisão agora, 2016, tá? Elementos mais importantes para você tratar um paciente com choque séptico: erradicar a infecção, que em geral é feita com antibiótico e, em alguns casos, antibiótico mais cirurgia, quando eu tenho abscesso, quando eu preciso abordar cirurgicamente o foco infeccioso, tá? A gente fala que você tem que usar bundles. Bundles é um termo em inglês muito frequente nos livros. A gente fala pacotes de intervenção, grupos de intervenção que a gente divide em fases. Então, uma das primeiras coisas que entra naquilo que eles chamam de golden hours, tá? As horas de ouro, é a ressuscitação volêmica. Então, você está no pronto-socorro, está na UTI, você avalia um paciente que você caracterizou como choque séptico, você tem que fazer a ressuscitação volêmica, até para entrar no critério do choque séptico, né, que a gente viu. Então, isso tem que entrar, tá legal? E, após a ressuscitação volêmica, tá? Então, todo mundo recebe 30 ml por quilo. Depois de receber a ressuscitação volêmica, alguns pacientes podem precisar de mais provas de volume. E aqui que entra a necessidade de você guiar o parâmetro de hidratação, que a gente viu lá no choque hipovolêmico. Aqui que entra, por exemplo, o delta-PP, para você ver mais se esse paciente se beneficia. Qual que é o teu objetivo, dando aquela ressuscitação volêmica? Pressão arterial média acima de 65, tá certo? Se você não alcançou, você vai entrar com droga vasoativa, tá certo? E isso caracteriza o choque séptico junto com o lactato, tá? Bom, antigamente, quando a gente pegava livros de UTI antes dessa mudança, a gente tinha, pessoal, algumas metas terapêuticas, tá? Então a gente falava que eu vou ter que acompanhar a pressão arterial média, ainda é uma meta terapêutica, o lactato era uma média terapêutica e a saturação venosa de O2 era uma meta terapêutica. Hoje, não são mais considerados metas terapêuticas, mas são parâmetros hemodinâmicos que você vai seguir. Então, de novo, pessoal, isso é uma meta. Olha lá, objetivo em cor amarela, PAM. O seu objetivo é, com a ressuscitação volêmica e com a droga vasoativa, chegar a uma pressão arterial média acima de 65, tá certo? Saturação venosa central e lactato. Eu vou acompanhar, eu vou pedir, eu vou ver isso no laboratório e vou calcular a saturação venosa com a gasometria do catéter central. Mas eu não tenho mais uma meta terapêutica. Eu vou só acompanhar e tomar as condutas. Parâmetro hemodinâmico, então, que você vai acompanhar: frequência cardíaca e pressão arterial, PVC e saturação venosa central, o volume urinário, débito urinário, o delta-PP, para você ver se esse paciente ainda merece provas de volume ou não, e o próprio lactato. A nossa tabelinha, né, do choque séptico. Débito cardíaco está aumentado. Olha que interessante, pessoal. Foi o primeiro choque na tabelinha que subiu o débito cardíaco. A resistência vascular periférica caiu, porque ele é um choque distributivo. A pressão é variável, depende do grau até, né, de disfunção cardíaca associada à sepse. Sobe a pressão vascular, a pressão venosa central e cai a saturação venosa de oxigênio, ok? Ainda dentro daquele pacote inicial que a gente falou. Então, primeiro, ressuscitação hídrica, né? Para você conseguir aquela PAM, se não conseguiu, droga vasoativa. Depois, coleta de cultura e imediatamente antibiótico empírico de amplo espectro. Então, eu vou colher culturas, isso está dentro daquele pacote inicial, daqueles bundles, e vou começar antibiótico. Como é que eu vou direcionar o antibiótico? Depende da minha suspeita clínica. É uma pneumonia? É uma pneumonia comunitária? É uma pneumonia hospitalar associada à ventilação mecânica? É uma ITU? É um abscesso hepático? E assim por diante. E lembra sempre, abordagem cirúrgica se necessário, tá? Droga vasoativa. Lembra,
você fez ressuscitação volêmica, se não atingiu PAM acima de 65, vou entrar com a droga vasoativa. Qual que é a droga de eleição? Noradrenalina, tá? Noradrenalina. E aqui, ventilação mecânica, se necessário, né? Muitos desses pacientes vão precisar. Se o quadro clínico já tiver fechado critérios para síndrome do desconforto respiratório agudo, lembrar que nós vimos lá na aula de insuficiência respiratória, na aula de ventilação mecânica, tem trabalhos mostrando que você tem que limitar a pressão de platô. Inclusive, eu disse isso na aula de ventilação mecânica, trabalho feito pela equipe do Hospital das Clínicas de São Paulo, Brasil, e usado no mundo inteiro, essa referência bibliográfica, tá? Demonstramos que pressão de platô abaixo de 30, então isso foi feito no Brasil, pessoal, tá? Lá pelo pessoal do HC. Eles demonstraram pressão de platô abaixo de 30, melhora o prognóstico desses pacientes. Então você limita o volume corrente, toma cuidado com a pressão de platô, usa um PIP elevado, manobra de recrutamento e usa-se posição prona se a PO2 e FiO2 tiver menor que 150, tá legal? Então dentro da sepse, do choque séptico, se você tiver a síndrome do desconforto respiratório, esses também são bundles, são grupos de intervenção. Eu vou entubar, ventilar, volume corrente de 6, limitar a pressão de platô e fazer as manobras de recrutamento alveolar. Ok? Controle glicêmico. Teve uma autora que fez um trabalho demonstrando o benefício de controlar a glicemia nos pacientes, né? Hoje, a gente usa um bom senso, porque o protocolo dessa autora foi mais agressivo, mas de qualquer forma, a gente controla a glicemia e se for maior do que 180 mg por decilitro, a gente vai diminuir a glicemia desse paciente, está associado também a benefício. Profilaxia de tromboembolismo venoso entra no bundle de proteção de pneumonia associada à ventilação mecânica e na profilaxia mesmo, que esse paciente vai precisar e vai receber, né? Corticoide. Se o choque séptico não foi compensado pela ressuscitação volêmica, né? Então você fez soro fisiológico e pela noradrenalina, está indicado entrar hidrocortisona 200 mg EV, então esse é o uso de corticoide no choque séptico. Lembrar do inibidor de bomba de prótons, né? É muito frequente você entrar no hospital, pessoal, e ver todo mundo tomando protetor gástrico. Tá errado. Quem tem indicação absoluta de protetor gástrico é paciente intubado e paciente com alteração, né, da cascata de coagulação, que vai estar com maior risco de fazer sangramento do trato gastrointestinal, tá certo? Então, esses pacientes, a profilaxia de úlcera de estresse está corretíssima e é absoluta. Ok? Muito bom, pessoal. Então essa foi uma revisão de todos os tipos de choque, com ênfase no choque hipovolêmico, lembrar dos parâmetros dinâmicos e ênfase no choque séptico. Cuidado com essas novas terminologias e novas condutas, ok? Um grande abraço e até a próxima.